25 de fevereiro de 2016. Mesmo com protestos da torcida, Michel Bastos marca e ajuda São Paulo a vencer o Novo Horizontino. André faz o primeiro gol com a camisa do Corinthians e salva Timão da derrota em Sorocaba. Hoje é a vez de Palmeiras e Santos entrarem em campo. Peixe já não terá Ricardo Oliveira contra o Mogi. E Verdão tenta vencer e convencer contra o 15 de Piracicaba. Na estreia de Robinho, Prato decide e mantém 100% de aproveitamento do Galo na Libertadores. Botafogo vence Fluminense no clássico carioca da rodada. Eduardo Batista e vice de futebol são demitidos do tricolor. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que venceu o Novo Horizontino por 2-0 diante de um público decepcionante, apenas 3.333 pessoas. O destaque positivo ficou por conta de Michel Bastos, que, criticado por integrantes de uma torcida organizada, marcou gol e abriu caminho para a vitória. Veja os gols com a narração dele, Vinícius Rodrigues. O Michel Bastos. No fundo com o Rogério, ele driblou o goleiro, caiu, é pênalti. Pênalti marcado pelo Adriano de Assis Miranda. O Rogério passava por ali e o goleirão Anderson derrubou. Pênalti marcado. Na bola o Michel Bastos, no gol o goleiro Anderson. O Michel bate de canhota, partiu pra bola, bateu, tá lá! Gol! São Paulo! E é de Michel Bastos. Todos os jogadores do elenco vão lá, dão tapinha na cabeça do Michel. Wesley na cobrança do escanteio. Aí o Wesley colocou com curva, Paulo Henrique Ganso desviou, Rodrigo Caio, tá lá! Gol do São Paulo! Com o resultado, o São Paulo soma a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Mesmo assim, não convenceu os pouco mais de 3.500 torcedores que tiveram esta noite de quarta-feira no Pacaembu. E mais allá de jogar mal ou bem, ou de ganhar ou não, já há uma ideia de jogo que está incorporada. Y bueno, ahora nos toca mejorarla y tratar de que los atletas tengan un mejor desempeño. É mais uma resposta para quem te criticou, não, Rodrigo? Não, eu acredito que isso aí já faz parte do passado. Claro que a gente fica chateado, mas eu já dei a minha resposta. E o mais importante, venho fazendo dentro de campo, mostrando que o meu valor, o meu potencial. E o mais importante, ajudando a equipe, que isso aí para mim é o mais gratificante ainda. Somente a torcida organizada do São Paulo pegou no pé de Michel Bastos. O meio-campo foi vaiado durante todo o jogo pela organizada, mas não pelos torcedores comuns. Sou ciente que muitas vezes, até pelas performances que eu já tive no passado, não tive as mesmas atuações, então por isso fui cobrado e nesse sentido eu acato e respeito toda a atitude do torcedor, mas a coisa fugiu disso um pouco, me entristeceu, porque eu só para resumir tudo o que aconteceu, eu só acatei com a decisão do grupo, como muitos fizeram. Não fui mandante, não fui nada como foi citado. Então, enfim, acho que hoje estou vindo aqui falar e espero que da próxima vez que eu encontrar com vocês possam fazer outras perguntas e que essa história seja parte do passado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi muito sensato o Michel Bastos para analisar essa questão. Ele já jogou bem no passado, não estava jogando bem, e isso acontece com qualquer profissional, com qualquer jogador. Às vezes vive um bom momento e às vezes não. Não significa que não tenha vontade de acertar, que não tenha vontade de jogar. É que às vezes as coisas não funcionam como você gostaria que funcionasse. Faz parte da carreira de cada um. E aí, sabe, o torcedor quer que o jogador em campo resolva todos os problemas dele. Eu já falo 1000 vezes. Se tem problema, meu filho, vai fazer uma terapia.
Não espera que o futebol resolva seus problemas e fique caçando bruxas, como se eles fossem, os jogadores fossem os responsáveis pelo seu mal-estar, pelo seu mau humor, pela sua infelicidade, pelo seu insucesso, sabe? Em vez de ficar enchendo a paciência de quem está trabalhando, vai fazer outra coisa. Simples. Por exemplo, parte da torcida do São Paulo ontem foi sensata, aplaudiu, Michel Bastos fez gol e acabou. E a outra parte ficou lá com aquele apitinho, sabe? Enchendo a paciência como se isso fosse resolver alguma coisa. Vai apitar para os corruptos que enchem o bolso e sangram cada vez mais essa nação? Vai fazer algo realmente útil, sabe? Porque de inútil a gente já está cheio. Boa noite, Godoy. Boa noite, Celso, Aneta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta Esportiva ou no Gazeta Esportiva, porque eu também estou de olho em você. Olha só. Babaca existe em todo lugar, mas no futebol é muito babaca para pouco espaço. Então ontem esse grupo babaca que esteve com o apito na boca ontem, ainda bem que o Michel teve controle emocional, porque senão o São Paulo poderia jogar com um jogador a menos. Um jogador a menos. E o Michel, mesmo nem correndo tanto, se empenhando tanto fisicamente, tecnicamente ele mostrou que ele está muito superior, mas muito acima dos demais, não é? Então, para você, otário, babaca, que paga o ingresso ou recebe o ingresso da diretoria do São Paulo para ir lá e ficar apitando, por que você não ficou apitando na hora da cobrança do pênalti? Já que era para desestabilizar o Michel, protestar contra o Michel, por que você, babaca de apito na boca, não ficou assoprando o apito na hora da cobrança do pênalti? Quer dizer que para fazer o gol a favor do seu time, tudo bem, colabora. Depois, durante o jogo, você, otário, babaca, ficou assoprando o apito. Se você tivesse pago o ingresso, será que você teria tido este mesmo comportamento? Otário, babaca, de apito na boca. Celso, ontem eu fiquei pensando, eu não falei porque eu não tinha certeza, e na TV quando a gente não tem certeza a gente se cala, né? Quando a gente perguntou, tem algum jogador no São Paulo de seleção brasileira? Eu pensei no Rodrigo Caio, fiquei quieta porque eu não tinha certeza, mas de fato ele foi da seleção sub-20, na seleção sub-21 foi inclusive campeão no torneio de Toulon, então a gente foi um pouquinho injusto com ele. Principal. Não, na principal não, ele ainda é um menino. Não, então, estou falando. Mas qual é o jogador? Ele e o Lucão, dupla de zaga. Não então, só para constar, só para a gente dizer a seleção principal. Que vendem a ideia, que super time. Eu fiz a pergunta, qual é o jogador de São Paulo que está na seleção brasileira? Tá, não, na principal, de gente grande ainda não, mas está a caminho. O Michel já foi, o Ganso já foi em outra ocasião. Hoje não joga futebol de seleção brasileira, isso eu estou querendo dizer. Tá. Allan Kardec esteve relacionado na Copa do Mundo, não teve? Naquela relação lista de 40. O reserva do reserva. Isso aí. Aquela lista de espera que nunca chega. Você vai viajar de ônibus e o avião não vai ter vaga. E tinha um contexto também, né? Porque claro, o contexto era que a diretoria de São Paulo vendeu a ideia de que o clube tinha um baita time, um super time. E não é assim. Não. Não, um time mais limitado, menos qualidade. E quando você tem menos qualidade, você tem que deixar que o tempo corra para que o entrosamento, um sistema tático, um plano de jogo, acabe compensando a falta de qualidade. 2 jogadores assim acima da média você tem no São Paulo, em termos de criação. O Michel, que a torcida fica pegando no pé, aí depois vai embora, e aí esses mesmos torcedores ficam lá, queremos jogador. Não, e o Ganso, que também é uma coisa, sabe... hoje existe muito mais expectativa do que futebol. Eu me lembro daquele Ganso de 2010, eu fico muito à vontade, gente, eu repito aqui. Em 2010 eu falo assim, Ganso vai ser o titular, o camisa 10 da seleção brasileira em 2014. Errei. Bom, vamos falar da enquete, a gente volta então ao assunto Michel Bastos, gazetaesportiva.com, esse é o site. Você acha que tem clima para a permanência do Michel Bastos no São Paulo? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado a gente dá no fim do programa de hoje. E aí, gente? Bom, que ele tem a razão, né? Que a próxima entrevista que ele dê não precisa fazer essas perguntas sobre Epitácio. Hoje, o clima é péssimo. A torcida do São Paulo vai fazer com que fez com que o Maicon, que saiu de São Paulo, foi lá ajudar o Grêmio, vai fazer uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, como fez com o Kaká, como fez com o Danilo. Danilo foi praticamente chotado do São Paulo pela torcida. Pegava na bola também, vaiava. Foi para o Corinthians, ganhou praticamente tudo como uma referência.
claro, depois de uma passagem pelo futebol japonês. Então, quando a torcida começa a mandar embora os principais jogadores, eu acho que tem que ir mesmo. Não existe clima para ele ficar lá? Tchau. Mas hoje você acha, então, hoje que está péssimo? Hoje tá. sim. E o Godoy? Não, hoje ainda existe clima, sim. Tá. Você acha? Hoje existe, porque você percebe que o movimento é direcionado e orquestrado. É verdade, tem parte que o apoia. É isso aí. É só esses babacas otários do apito pararem, não tem clima ruim para o Michel. Mas o clima ruim depende muito do comportamento dele em campo, da postura dele em campo. Ele sabe que pode render mais, então que trate de render mais. O problema... Que deixe a insatisfação dele, às vezes, com o companheiro, com o grupo de lado e preserve a imagem dele. Entre em campo e joga o que ele tem condição de jogar. Pronto, resolve o problema. Acaba indo por outro lado. Né? Puxa vida, independentemente de ganhar bem ou não, é uma questão profissional, é uma questão dele. Mas o cara vai lá, treina, vai pro jogo, vai fazer o serviço dele, começa a fazer o jogo, apito, sabe? É complicado. Imagina você aqui apresentando um programa e neguinho aqui, Não, ou mandando mensagem, xingando. Acontece, sabe? Né, Godoy? Claro. Se a gente tivesse um otário lá no Switcher falando com a gente, né? Então, e aí, qual é o clima? Já pega, já arranca isso aqui, ó. Tchau, fui, valeu, um abraço. Você tem que ser respeitado no seu local de trabalho. É sobre isso que você está falando. É claro. Simples. E é uma coisa burra. Porque o torcedor, quando vai ao estádio e fica vaiando, o atleta ele não ajuda, ele atrapalha o time. Incrível. Pagar ingresso para fazer isso é a coisa mais burra do mundo. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de vaiar, mas espera acabar o jogo. Espera acabar um tempo, acabou o tempo, não gostou, vaia. Agora, torcer é dar suporte, é apoiar. Se não é para apoiar, fica em casa, vai fazer outra coisa, paga uma terapia, desabafa, conta todos os problemas, deixa lá da infância, o que aconteceu, deixa o que aconteceu. Depende da linha, né? Tem várias linhas. Ou fala dos sonhos, o que sonhou, o que deixou de sonhar. Mas enfim, usa o dinheiro de uma maneira sem perturbar ninguém. Mas entendeu? tem gente que precisa ir para o estádio para deixar alguém em casa lá. Tem gente que precisa ir para o estádio para deixar alguém em casa. Então precisa ir lá para o estádio para deixar alguém em casa, e aí fica lá dando problema, enchendo o saco dos outros, né? E para deixar o Ricardão tomar conta lá, entendeu? Porque é um cara revoltado. Eita, nós! Em Sorocaba, o São Bento voltou a dar trabalho para um dos grandes do estado. Assim como no confronto com o Palmeiras, o time sorocabano vencia até os instantes finais de jogo, mas viu o Corinthians empatar com um golaço do André, aliás, o primeiro dele pelo clube. Veja os gols da partida. No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, Rossi aproveitou a sobra na entrada da área e bateu pro gol. A bola desviou em Guilherme Arana e acabou entrando. São Bento 1, Corinthians 0. Só que aos 43 do segundo tempo, André acertou esse chute de rara felicidade e fez o primeiro dele com a camisa do Timão. Final, São Bento 1, Corinthians também 1. É uma construção de equipe onde tu joga procurando equilibrar setores, complementar setores dentro do próprio jogo, porque tu não tem tempo de treinamento. Essa equipe ela nunca treinou junto. Esses jogadores nunca treinaram juntos. Por isso, da minha satisfação, mesmo saindo atrás do placar no primeiro tempo, onde não criou maiores oportunidades, ela chegava no segundo terço, mas não conseguia uma infiltração maior. No segundo aí botou um volume muito grande. Aí não só a substituição, mas tecnicamente cresceu. E era um número muito grande de bola que passavam, de finalizações que nós tínhamos, de jogadas perigosas, se não como um complemento, com a chance real, com a defesa, mas muito perigosas. E nessas construções ficou inevitável o gol de empate. O Tite tem razão. O Corinthians, engraçado, porque o Corinthians pegou duas pedreiras e sim, gostei muito de ver a Ferroviária jogar. E gostei de ver também o São Bento, apesar de no segundo tempo o time se fechar todo, o Corinthians teve 70% de posse de bola, algo até superior a isso, e martelou, até conseguiu o gol de empate, num chute realmente de muita felicidade do André. Mas aí, você vê, foram dois gols assim que, né, contaram com a ajuda do sobrenatural, né? Um desvio que matou o goleiro do Corinthians e depois o André também uma sobra de bola. Aí sim ele foi muito feliz e empatou o jogo. Me chamou muita atenção o Tite, porque as pessoas são maldosas, né?
Ah, porque o Tite é retranqueiro. Que na época que só empatava era empatite, é medroso. O Tite ontem ele jogou com 6 homens ofensivos, não tinha nenhum volante. Estava lá em campo o Rodriguinho, o Giovanni Augusto, o Luca, o André, o Guilherme, está faltando um. O Guilherme e o Luciano. Que voltou, o Luciano voltou. Quer dizer, então só tinha atacante no time. Meio campista era o Giovanni Augusto e o Rodriguinho. E o time em cima, foi tão em cima que acabou premiado com o gol. É curioso, eu realmente estou muito surpreso com o Corinthians que eu estou vendo nessa temporada. Não é nenhum super time também, mas com a perda de 6 titulares, aí se você somar nesse jogo aí, não tinha o Elias, que é o 7º titular daquele time que foi campeão, o Cássio, o 8º titular, e você vê que o time tem um padrão de jogo, o time tem uma organização que é visível aos olhos, o toque de bola, sabe, na maior parte das vezes precisos, envolventes, a filosofia de jogo, é muito clara a maneira do Corinthians jogar, independentemente das peças. O próprio Tite falou, é um time que nunca jogou junto, não estava entrosado, mas que assimilou o esquema, isso é mérito técnico. E aí dizem que técnico não ganha jogo, Godoy. Tá, mas tudo bem, o teu discurso, o seu raciocínio, a sua análise é maravilhosa, completa. Mas qual é o objetivo do futebol? Vencer. Chutar em gol, fazer gol. O Corinthians dominou o jogo, teve 70% de posse de bola, jogou mais, e não... Um chute no gol, cara. Tá de brincadeira. Um time como esse, gastar o que gasta, investir no que investiu, contratar quem contratou e dar um chute no gol. Ainda para felicidade saiu o gol. Para desespero do meu amigo Edgar Moura lá de Sorocaba. É uma vergonha pro Corinthians, com volante, sem volante, com câmbio, sem câmbio, com embreagem, sem embreagem. Uma vergonha, cara. Dá um chute no gol. Uma vergonha. Injustiça pro resultado aí pro São Bento, que tinha que ter ganho o jogo. E o mérito do adversário que se fechou totalmente, não interessa o mérito do adversário. Não tem cone ali na frente. Não interessa o mérito do adversário. Olha só o investimento do adversário, o trabalho do adversário, quem está jogando no adversário. Mostrou que taticamente, muito bom. Taticamente, muito bom o trabalho. Paulo Roberto Santos, o técnico, muito bom. É uma mala, é um container, mas é bom. Mas é uma mala, é um container esse treinador aí, viu, Edgar Moura? Ele já estaria expulso na preleção pro time dele no vestiário, que é uma mala esse cara, é uma mala. É bom, ele é tão mala quanto bom, como competente. Por que ele é tão chato? Ele não é chato, ele é muito chato. Agora, é bom, competente, méritos para sistema defensivo. Agora, é uma vergonha para o Corinthians não ter dado um chute. Aliás, deu um chute no gol, 100% de aproveitamento também, né? Porque deu um chute e fez o gol. Uma vergonha. Aliás, vergonha, se me permite, é o trabalho da assessoria de imprensa e da organização lá do São Bento. Então, quem é o assessor, nós já vamos meter o cacete nesse assessor aí da imprensa. O que foi ontem fazer? Edgar Moura, quem é o assessor de imprensa aí, Edgar Moura? Olha só, São Bento tem 3 meses de trabalho no ano. Aí tem o Campeonato Paulista, um jogo com o Corinthians. Deve ter patrocinador, que banca o clube e tudo mais. Qual é a razão de existir do São Bento? Tinha o jogo da televisão, é verdade. Só que quanto mais aparecer o São Bento, melhor. Aí os caras dificultam o trabalho de quem vai trabalhar por lá. A equipe da Gazeta sequer conseguiu entrar no estádio. Por falta de organização, que tinha que achar assessor de imprensa que ninguém sabia. Aí a polícia não deixou, também atrapalhou o processo em vez de encaminhar alguém para a cabine de transmissão. Ou seja, se não tem estrutura suficiente para atuar num campeonato como o Campeonato Paulista, se não tem estrutura, capacidade para receber os profissionais de imprensa que estão lá trabalhando, ninguém vai sair de casa com um microfone na mão para assistir jogo. Vai para trabalhar. Então, se não tem estrutura, volta para a segunda divisão. Ou aluga um estádio com condições de abrigar os profissionais que lá vão trabalhar. Então, o time do São Bento, gostei muito. Agora, o trabalho de bastidor, de organização
do Clube São Bento Sorocaba é vergonhoso, nota 0. Ô, Edgar Moura, vamos consertar esse negócio aí, Edgar Moura. Você que ajuda aí o São Bento, tá no teu coração, como no coração de outros sorocabanos aí. Vamos consertar isso daí, sabe por quê? Porque esse pessoal às vezes pensa assim, poxa, a imprensa nunca veio aqui atrás de nós, agora começa a vir. Mas a imprensa só vai atrás quando o time tá bem. É óbvio. Quando o time tá bem, porque quando o time tá mal, quem vai atrás é o capeta, você entendeu? É o capeta que vai atrás. Quando o time tá bem, aí vai todo mundo atrás, pô. Então agora que é hora de tirar proveito, né? De estar todo mundo aí dando atenção pro São Bento, elogiando o São Bento, torcendo pro São Bento se classificar para ter um calendário maior no segundo semestre, e aí um babaca de um assessor de imprensa desaparece e coloca a polícia para dar trabalho aí. Se a polícia revistar bandido em Sorocaba, o tanto quanto fica revistando gente da imprensa, não vai ter bandido e traficante em Sorocaba mais. E é uma questão de profissionalismo. Você desloca uma viatura de São Paulo para Sorocaba para fazer um jogo de futebol. Aí chega lá, você é impedido de exercer a sua profissão. Não foi nem eu, foi o repórter Osmar Garrafa. E estou aqui para representá-lo. É vergonhoso. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Aí não querem que fale que o Campeonato Paulista é uma vergonha. Não, o campeonato não é uma vergonha. A vergonha é o trabalho o trabalho lá do São Bento. O trabalho lá do São Bento que foi vergonhoso, pô. O campeonato é muito bom. É tão bom que o São Bento tá lá invicto e tá lá em cima. Agora, o trabalho do babaca de organização aí, de assessoria, de imprensa, de facilitar o trabalho da imprensa, é que foi um otário também. Devia estar com o apito na boca esse otário, esse babaca também. Sei lá quem é, mas se for, também não é, ou é, talvez seja, talvez, quem sabe. Hoje, gente, tem mais Campeonato Paulista, eu juro. No Pacaembu, o Santos enfrenta o Mojimirim sem Ricardo Oliveira, que deve ter a transferência para a China confirmada em breve, estamos aguardando. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Felipe Esboril, que está no pré-jogo. Boa noite, Esboril. Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, a gente fala ao vivo aqui do estádio do Pacaembu, onde daqui a pouco o Santos enfrenta o Mojimirim pelo Campeonato Paulista. O Santos que vem jogar geralmente aqui no Pacaembu em busca de torcida, de mais renda, de mais torcedores. Mas parece que não é o que vai acontecer essa noite aqui no Pacaembu. Apenas 7 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, baixa procura de público, pelo menos por enquanto. Não teremos um grande número de torcedores esta noite aqui no estádio do Pacaembu. E a notícia que mexeu com os bastidores do Santos na tarde desta quinta-feira, claro, a possível saída de Ricardo Oliveira. Ainda não há uma confirmação por parte da diretoria do Santos. O Santos já está, inclusive, aqui no Pacaembu, já está escalado para esse jogo, mas infelizmente a diretoria do Santos, que está aqui no estádio, o CEO do Santos, Dagoberto dos Santos, e também o vice-presidente César Conforte estão aqui, mas não quiseram falar com nossa reportagem sobre o assunto. Disseram que apenas o presidente Modesto Roma, que está encabeçando as informações, as negociações com o time chinês Guangwu, o Beijing Guoan, que é o mesmo time que inclusive levou o Renato Augusto do Corinthians e também o Ralf, só ele pode declarar como estão as negociações. E aí a notícia que a gente apurou junto com o Thiago Salazar, repórter do site gazetaesportiva.com, correspondente lá em Santos, é que houve uma reunião entre o presidente Modesto Roma Júnior e o Ricardo Oliveira ontem. Nessa reunião ficou definido que ele seria liberado por 4 milhões de euros, né? Pouco menos de 20 milhões de reais. Saindo dessa reunião, o Ricardo Oliveira veio para São Paulo, onde ele mora, começou a fazer as malas e o presidente declarou lá em Santos que só liberaria o Ricardo Oliveira com uma negociação envolvendo números em torno de 12 milhões de euros, mudando totalmente o que tinha combinado com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira ficou sabendo disso, ficou muito bravo, ficou chateado com a diretoria do Santos, retornou à Vila Belmiro. Nesse momento, o Modesto Roma está no Rio de Janeiro e negociando outras questões para o Santos, não está em Santos,
e o Ricardo Oliveira, bastante chateado, conversou com a diretoria do Santos e disse que, inclusive, houve uma sacanagem muito grande com ele com relação a essa negociação. Nesse momento, a posição do Santos por mais de 10, 12 milhões, ele sai. Por menos que isso, Ricardo Oliveira não sai. E pelo que a gente apurou nos últimos minutos, a negociação está prestes a melar. A cada minuto que passa, o Ricardo Oliveira fica no Santos e não vai para o Beijing Guoan, time da China, que chegou com força para contratá-lo, uma proposta de 2 anos de contrato, enfim, R$1.400.000 mensais. O Ricardo Oliveira, que ganha cerca de R$150 mil aqui no Santos, praticamente teria um aumento muito grande se fosse para a China, mas pelo que a gente apurou, a negociação melou, justamente por causa desse entrave que os chineses teriam que pagar. Eles não estão dispostos a pagar tanto dinheiro assim pelo Ricardo Oliveira, que em maio completa 36 anos. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui dentro do Gazeta Esportiva, com as escalações e com a palavra de alguns jogadores sobre essa eventual saída do Ricardo Oliveira. Os jogadores falam sobre isso, apenas o presidente Modesto Roma fala sobre isso, mas a diretoria que está aqui no Pacaembu não quis falar sobre o assunto. Anitta. Esboril, só um minutinho que o Celso Cardoso quer te fazer uma pergunta. Não, só queria saber de você, se porventura você sabe qual é o valor da multa rescisória do Ricardo Oliveira. Você tem conhecimento desses valores? Olha, Celso, a multa rescisória do Ricardo Oliveira para o exterior gira em torno de 50 milhões de euros. Isso que está no contrato, isso que foi assinado. O Ricardo Oliveira, para sair para o exterior, tem uma multa de 50 milhões de euros. A proposta da China chegou com um valor girando em torno de 4 a 5 milhões de euros. Estava tudo acertado para que isso pudesse se encaminhar e o Ricardo Oliveira fosse para a China, mas o presidente Modesto Roma só quer algo em torno de 10, 12 milhões de euros. Por isso, a eventual saída de Ricardo Oliveira parece ter subido no telhado, pelo menos nesse momento. Posição oficial do clube a gente não tem aqui no Pacaembu, Celso. Pelo menos por enquanto. Esboril, obrigado. Poxa, o Ricardo Oliveira, com tanto tempo de carreira, passar por isso a essa altura do campeonato, não, a questão o Santos tem todo o direito de pedir 10, 12. Tá, mas não fica mudando de ideia toda hora, então, né, é isso aí que eu quero chegar. Se o Santos acha que o valor do Ricardo Oliveira são 10 milhões de euros, entra com esse 12 valor milhões de euros, acabou. Agora, você faz uma reunião, diz que aceita negociar por 4, e aí depois, do nada, você volta atrás e fala que, para mim, já repito, palavra, eu sou antigo, aprendi isso em casa. Palavra é palavra, vale o fio do bigode. Se eu falei para você que é 4, faça chuva, faça sol. Não muda, você não pode mudar depois que você deu a palavra para alguém. Então pega muito mal o presidente do Santos se essa versão for confirmada. E outra coisa, tudo bem, você não pode desvalorizar o clube, já teve problema com o Neymar e tudo mais, mas poxa vida, 36 anos tem o Ricardo Oliveira. Sabe, tem a chance de fechar um contrato para ganhar 1.400.000 por mês. Sabe? Negocia um pouco mais, mas também não cria problema. Tenha respeito pelo atleta, claro, né? Se você deu a sua palavra, 4 milhões são 4 milhões. Fim de papo. Palavra, para mim, é palavra e você não muda. Mas o presidente do Santos é muito sério. Precisa esclarecer essa versão aí, essa proposta, esse acordo feito. Porque esse presidente é uma das poucas coisas sérias que nós temos no futebol atual. O Modesto Roma Júnior aí... Então, precisa ver. Agora, nessas transações aí, quem ganha é só o jogador, cara. O clube não ganha nada. Então, se o presidente está agindo corretamente, pedindo o valor que está pedindo, tem amanhã até às 13 horas, né? Porque lá está na frente. Lá está chegando o prazo de encerramento da janela aí. Isso não é nem janela, isso é uma porteira reganhada. Está encerrando amanhã até às 13 horas para negociar. Os chineses lá, vou te contar, viu, meu? 12 conto aí não é merreca, mixaria. O problema é que às vezes tem gente no meio aí que acaba ficando com boa parte aí da grana. Não, o Santos, no caso do Ricardo Oliveira, tem 100%.
100%. Exatamente, talvez até por isso ele esteja querendo 100%. valorizar. Essa é a grana que o Santos quer na mão. Estou falando que às vezes está dando, sabe, que é complicando, dificultando o negócio, porque às vezes tem alguém no meio que quer um pedaço do bolo, você entendeu? Do bolo. E aqui, vai que o cara é religioso, ele quer 1/3. Mais 5 jogos deram sequência à sexta rodada do Paulistão. Em Capivari, o capivariano bateu o São Bernardo por 2-0. Em Lins, o linense atropelou o Água Santa 4-0. No estádio dos Amaros, em Itápolis, o Oeste recebeu o Rio Claro e foi derrotado por 2-1. Em Ribeirão Preto, o Red Bull bateu o Botafogo por 2-0. Outro visitante que se deu bem foi a Ponte Preta. Veja os gols da vitória sobre o Audax. O Audax recebeu a Ponte Preta no estádio José Liberati e os visitantes saíram na frente com o Thiago Alves de cabeça aos 20 do primeiro tempo. Já no fim da primeira etapa, o time de Campinas armou bem o contra-ataque e fez o segundo, dessa vez com Felipe Azevedo tocando na saída do goleiro. 2-0. Aos 9 do segundo tempo, a Ponte aproveitou o vacilo na saída de bola e Rainer, em posição duvidosa, tocou para Felipe Azevedo fazer o terceiro da Macaca em Osasco. Os donos da casa descontaram aos 38, com Mike aproveitando a bola espirrada, mas a reação parou por aí. Audax 1, Ponte Preta 3, placar final. Eu sei que você é mais conservador, talvez você não concorde com aquilo que eu vou falar. Mas eu curti esse uniforme da Ponte Preta. A possibilidade é grande. Isso. Eu curti esse uniforme da Ponte Preta aí, amarelo e azul. Tô pensando até em comprar a camisa, porque... Por que será? Aliás, ai, calma. Não tem... Godoy, calma. Não, caiu um negócio. Não tem caiu nada. Um negócio aqui. Você vai perder o microfone e tudo. Você tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Aliás, não tem a ver com a seleção brasileira, não. Tem a ver com as cores da Eu vou falar a vocês, eu não sei qual é o remédio que ele toma, mas às vezes ele erra na dose. Ele erra na dose, Pascoal. Não é possível, Zé. Olha, eu vou falar o importante ele é que ele toma uns toma. remedinhos que não é possível, gente. Pelo menos ele erra toma. na dose. Faz efeito na hora errada, vai fazer efeito aqui, cara. Não aguento. E do meu lado ainda. Você gosta, eu sei que você gosta. Eu mereço, viu, João? Eu mereço. Pelo menos você toma medicamentos, né? Não é o mesmo que o dele, com certeza. Não, aqui é aroeira, pica-pau quebra o bico. Eita, a rede balançou também pelos campeonatos gaúcho e carioca. O Grêmio perdeu do São Paulo em Rio Grande por 3-2. O Internacional também se deu mal e acabou sendo derrotado pelo Veranópolis em pleno Beira-Rio por 2-1. O Flamengo venceu a Cabofriense por 1-0 e o Fluminense perdeu do Botafogo por 2-0. Com mais uma derrota, a diretoria do Tricolor das Laranjeiras demitiu o técnico Eduardo Batista. E por ter demitido o treinador sem autorização do presidente, o vice de futebol, o Mário Bittencourt, também foi sacado do cargo. Veja os gols. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo resolveu o clássico contra o Fluminense no primeiro tempo. Aos 6 minutos, Diogo Barbosa deu cruzamento na medida para GG fazer de cabeça. 1-0 Fogão. Em jogada pelo outro lado, Luiz Ricardo cruzou e Ribamar só ajeitou o pé para garantir a vitória do Botafogo. Final 2-0. O Flamengo também venceu na rodada. Em duelo contra Cabofriense, o nome do jogo ficou por conta do garoto Felipe Viseu. O atacante anotou o único gol do duelo, o primeiro dele também como profissional do rubro-negro. Final 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter perdeu a primeira em casa sob o comando de Argel. Eduardo Sacha até fez 1-0 para o Colorado, mas o Veranópolis foi buscar a virada. Jackson contra e Zambi, num belo chute quase sem ângulo, garantiram o triunfo dos visitantes. Final 2-1. Uma partida isolada aconteceu ontem pela Liga Sul-Minas Rio. Na reabertura da Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Criciúma. A partida marcou a estreia do novo gramado sintético do estádio atleticano, que, segundo o clube, irá gerar uma economia de cerca de R$1.200.000 por ano. A Arena da Baixada será o único estádio da Série A do Brasileirão a utilizar esse tipo de grama. O novo piso deu sorte para o rubro-negro, que conseguiu balançar as redes lá no finzinho do jogo. Veja o gol. O Atlético Paranaense manteve a liderança do Grupo A da Primeira Liga ao bater o Criciúma por 1-0.
Travou o VT. Celso indo beber água, eu também. Volta pra mim, corta pra mim. Fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site da TV Gazeta. tvgazeta.com.br. E o Godoy tá rachando o bico. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a corintianíssima Cida Valente, que acompanha sempre o Gazeta Esportivo, e também para o filho dela, o Ricardo Valente. Nossa, muito rápido. Temos mais tempo. Fala devagar. Um abraço para o pessoal da revista do Panatlon Clube, lá de Sorocaba. O presidente é o Ademir Barros. Sabe quem é Ademir Barros? Aquele ponta esquerda, Paraná, do São Bento e do São Paulo Futebol Clube. Um abraço para o Edgar Moura, o pessoal lá. Tá? Ô, João, da direção, a gente chama esse VT de novo ou vamos embora? Não, vamos para a Libertadores. Vamos embora, segue o jogo. O assunto agora é Libertadores. Na estreia do Robinho, o Atlético Mineiro venceu o Independente del Valle por 1-0 e deu um importante passo para garantir uma vaga na próxima fase da competição. Vamos ao gol. Logo aos 3 minutos de partida, Marcos Rocha deu cruzamento preciso para Lucas Prato desviar e assegurar os 3 pontos para o Galo. A gente volta a falar do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, o Palmeiras visita o 15 de Piracicaba, precisando vencer para aliviar a pressão sobre o grupo. O técnico Marcelo Oliveira usará a 9ª escalação diferente no ano. A reportagem é do Fernando Gavini. A última vitória do Palmeiras aconteceu há quase um mês. Foi exatamente na estreia do time no Campeonato Paulista, 2-0 sobre o Botafogo em Ribeirão Preto. De lá para cá, são 5 jogos sem somar 3 pontos, 4 empates e 1 derrota. O Palmeiras dá todas as condições de trabalho, né? Agora nós precisamos de ajustar, engrenar, dar uma arrancada, uma desabrochada de vez, fazendo um jogo com vitória, né? E a gente, para buscar novos resultados para frente. O que acontece, no entanto, na prática, é que o Palmeiras só venceu 4 dos últimos 16 jogos que disputou. E é exatamente isso o que mais preocupa e provoca questionamentos com relação ao trabalho do treinador. A crítica vai chegar quando nós não ganharmos, né? Nós estamos sem ganhar, então é normal, né? Que chegue crítica de todos os lados e a gente sabe lidar com isso, né? Somos um time grande, né? Todos os jogadores aqui bem experientes. A chance de voltar a vencer o Palmeiras terá nesta noite contra o 15 de Piracicaba, no Barão de Serra Negra. Este será o 9º jogo do Palmeiras em 2016 e será a 9ª escalação diferente usada pelo treinador. Marcelo Oliveira tem experimentado de tudo. Ao menos, ele desistiu do esquema com 3 volantes. Diante do 15, Gabriel Jesus entra no lugar de Matheus Salles. Assim, Robinho será recuado para a armação e Thiago Santos e Jean formarão a dupla de volantes. O Robinho não é um volante, ele sabe, é um meia que sempre jogou com a 10, ali um exemplo, né? No meio da linha de 3 e está fazendo ali o volante agora. Então, você pode ter um esquema com 2 volantes, você pode adiantar ele fazer 3, isso de acordo com o adversário. Né? Então, você não está jogando com 3 volantes, né? Você está jogando ali com um cara mais armador que tem a condição de fazer aquilo que ele faz naquela posição. A gente volta agora ao vivo a conversar com o repórter Felipe Esboril, que está nesse momento no Pacaembu acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouco, 7h30, entre Santos e Mojimirim. Boa noite de novo, Esboril. Oi, Anitta, a gente fala agora aqui do lado externo, já com o campo atrás de mim. Os goleiros do Santos, nesse momento, fazem o aquecimento aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. E o Silvio Procópio vai mostrar pra gente o Pacaembu vazio. Apenas 7.000 ingressos vendidos de forma antecipada, como eu trouxe a informação na primeira entrada aqui no Gazeta Esportiva. O Pacaembu, que sempre recebe um bom número de torcedores do Santos, esta noite vai ficar devendo. O Santos talvez tenha até prejuízo em atuar aqui no estádio do Pacaembu. Esta noite, o Santos que atuaria na Vila Belmiro e sempre procura mais receita, mais torcedores aqui em São Paulo. Na chegada do Santos, da delegação do Santos aqui ao estádio do Pacaembu, eu conversei com 3 jogadores, o Joel, o Renato e o Lucas Lima, sobre a eventual saída do Ricardo Oliveira. Como eu disse, houve uma reviravolta nessa tarde na negociação e a possibilidade dele não ir para a China é maior do que a dele ir. Então a gente vai ouvir os jogadores, inclusive o Joel, que recebeu a chance de ser titular nesta noite aqui no Pacaembu. Queria que você falasse um pouco da chance que você vai ter hoje de substituir o Ricardo Oliveira. Como é que você encara essa chance?
Eu já vinha treinando, né? Já vinha me preparando bastante para essa situação. Aconteceu hoje de ter uma oportunidade e espero poder dar o meu melhor para a situação de vitória. Vocês foram pegos de surpresa com esse negócio do Ricardo Oliveira, de poder a possibilidade dele sair? Não digo surpresa, mas o futebol chinês, como está forte, a gente sabe que acontece, mas independente disso, a gente está focado aí pro jogo do Mogi. É uma perda grande se ele for embora. Não, é grande. Jogador que ano passado foi artilheiro, né, não só do brasileiro, como do Brasil também. Se acontecer, a gente vai com o que a gente tem no grupo e a gente espera estar fazendo um ano melhor do que ano passado. Eu conversei com ele. Não vou falar o que eu conversei, né? Pô, diz aí, vai. Não dá não. Mas vamos ver o que acontece aí. Acho que ele tem algumas reuniões ainda para definir isso daí. Mas dispensa comentários pelo jogador que é. Acho que todo time que perde o Ricardo sente falta. E vamos ver o que acontece aí, tomara que a gente não perca ele não. Ele estava muito bravo quando conversou com você? Não, pô, o Ricardo bravo, tá louco. Acho que isso é matéria aí que eu acabei lendo até hoje, assim, dele bravo. Mas acho que não, o Ricardo é uma boa pessoa. Todos sabem que a proposta da China sempre vem com muito dinheiro. Então ele vai pensar no que é melhor para ele e tanto pro Santos. Bom, o Santos e também o Mogi já estão escalados para o jogo de logo mais, às 7h30 da noite aqui no Pacaembu. O Mogi vem com Daniel, o Wendel, Renato Santos, Bruno Costa e Bruno Teles. O Keck, Gabriel Dias, Bruninho, Lulinha, Rony e Léo Arthur. No momento em que o Santos entra no gramado nesse momento para o aquecimento, o técnico Dorival Júnior escalou o time com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Zeca, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima. A dúvida era entre Serginho ou também o outro jogador que poderia entrar nessa posição, o Paulinho, e o Gabriel na frente junto com o Joel, que recebe essa oportunidade de ser titular essa noite no Pacaembu. Como a gente disse novamente, a possibilidade de Ricardo Oliveira sair do Santos está sendo revista. A diretoria do Santos, que está presente aqui no estádio do Pacaembu, lamentavelmente não quis comentar o assunto. A gente espera um posicionamento do Modesto Roma, que está no Rio de Janeiro nesse momento, e ele irá se pronunciar certamente nas próximas horas sobre a saída ou não de Ricardo Oliveira, que está bastante irritado com essa situação da não liberação dele do Santos. Um abração para você, Anitta. Tudo sobre esse jogo amanhã no Gazeta Esportiva. Obrigada, Esboril. Depois do empate ontem contra o São Bento em Sorocaba, Corinthians treinou agora à tarde no CT Joaquim Grava. O escolhido para conversar com jornalistas foi o autor do gol de empate, o atacante André. A reportagem é do Fernando Gavini. Depois do jogo contra o São Bento em Sorocaba, se encerrou um casamento que já durava desde novembro de 2012. Terminou o contrato de patrocínio master da Caixa com o Corinthians. O banco oferecia o mesmo valor que vinha pagando, 30 milhões de reais por ano. Mas o Corinthians quis 37. A negociação não evoluiu e o contrato foi encerrado. A informação é de que o clube negocia com outras duas empresas que estariam dispostas a pagar o valor pedido pelo Corinthians. Vamos ver o que acontece nas próximas horas a respeito disso, mas o fato é que a marca da Caixa já foi retirada do painel da sala de entrevistas coletivas, onde esteve hoje o atacante André, autor do gol no empate de 1-1 contra o São Bento, o primeiro gol do André com a camisa do Corinthians. Na minha função ali eu tenho que estar fazendo o gol, né, para estar jogando. Fiquei muito feliz por ter sido um gol que evitou a nossa derrota, né? E acabou me mantendo invicto. Um gol que me dá muita confiança. Não sei se o próximo jogo eu vou começar jogando ou não, mas é um jogo que tira um pouquinho de um peso para mim ali e me alivia para daqui para frente estar mais solto nos jogos. Apesar do gol marcado, André não tem presença garantida na partida deste sábado contra o Oeste. Contra o São Bento, Tite poupou 9 jogadores que vinham sendo titulares. E boa parte deles deve voltar à equipe. A questão é que na quarta-feira o Timão tem um jogo muito importante contra o Independiente Santa Fé da Colômbia pela Copa Libertadores. Todo mundo está bem. A gente tem visto aí o rodízio que o Tite vem fazendo, então não dá para saber nem quem começa jogando no final de semana porque não passou ainda.
Imagine quarta-feira, né? A novidade é que os jogos contra o Oeste e também contra o Santa Fé estão garantidos na Arena Corinthians, em Itaquera. Depois do desabamento que ocorreu no começo da semana, a Polícia Militar fez hoje à tarde uma vistoria no estádio e liberou o local. Outra novidade é o goleiro Cássio, que não jogou contra o São Bento por causa de um incômodo na coxa, mas o jogador treinou normalmente hoje e deve estar à disposição do técnico Tite para as 2 partidas. Do CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, Fernando Gavini. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa recebeu hoje uma das promessas da categoria de base. Pela primeira vez, treinou aí com os profissionais. A reportagem é do Esboril. Os jogadores do São Paulo mal tiveram tempo para descansar. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, todo mundo no gramado. Aquela cara de sono, mas com um sorriso no rosto. O pessoal chega em casa depois de uma partida como a de ontem pilhado e não consegue dormir de jeito nenhum. É uma coisa difícil de acostumar, acho que não só de agora, mas desde as categorias de base, todo jogo que a gente joga assim à noite é muito difícil de dormir, porque você fica na adrenalina, né? E todo jogo assim eu passo a madrugada inteira conversando com meu pai sobre o jogo. É uma coisa difícil de acostumar, eu sei que nunca vou conseguir dormir cedo depois de um jogo à noite. E não foi só o pessoal que jogou ontem que veio a campo. Tem também jogador novo. É Lucas Fernandes, de 17 anos. Meia atacante, autor do gol do título do São Paulo na Libertadores Sub-20. O bom momento vivido na base lhe rendeu uma vaga com o time de cima. Pela primeira vez, Lucas Fernandes veio a campo e treinou com os profissionais. E ele terá que se acostumar com isso daqui para frente, porque foi inscrito na Libertadores da América. O pessoal que é mais velho e está aqui há mais tempo, já até está dando conselhos para ele. É um jogador de muita qualidade, né? Foi campeão agora, fez o gol. Dica, conselho é se dedicar, respeitar, procurar ouvir os mais velhos e o resto vai acontecer naturalmente. O pessoal por aqui já está pensando na Ponte Preta, adversário do sábado em Campinas. Depois serão mais 2 jogos em casa, antes de viajar a Buenos Aires, para o confronto diante do River Plate pela Libertadores. Tempo fundamental para esse grupo afastar de vez o mau momento que andou rondando o tricolor. É um jogo decisivo para a gente também, porque a gente joga contra a Ponte fora e depois 2 jogos dentro e sai contra o River. Então é um jogo que a gente vai procurar se dedicar, procurar buscar o resultado a todo momento e principalmente sem sofrer gols, porque vai ser parecido com o jogo que a gente vai sair para pegar o River. O jogo contra os argentinos será no próximo dia 10 de março. Até lá serão 14 dias para o elenco tentar surpreender o atual campeão da Libertadores. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você acha que tem clima para a permanência de Michel Bastos no São Paulo? Sim, 53%. O programa de hoje termina por aqui. O Celso daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até amanhã, às 6 horas da tarde. Até já. Fiquem com Deus.